Pronto. Então a partir de hoje, a gente começa a gravar as aulas, tá? Isso, que Para daí. você poder revisar com mais calma, tá? Lembrando que eu vou depois, pelo teu e-mail, eu libero como eu fiz com o tutorial de glossário na SmartCat. Ok, então a gente começa a disciplina de hoje, o assunto de hoje, por aqui. Olha só. Pelos procedimentos técnicos, ó, procedimentos de tradução. Técnicas e procedimentos de tradução. Certo? Não são apenas esses, mas os principais, eles estão aqui. Esses três aqui são os principais. Certo? Hoje nós não vamos abordar todos, porque são 3 horas de. Esse assunto são 3 horas. Então vamos saber o que é essa equivalência. Entender isso no processo de tradução, e depois transposição e modulação. Tá? Outras, provavelmente eu vou te pedir para ler, sozinho mesmo, para a gente não precisar, porque elas não são tão usadas diariamente, ou que na Uhum. tradução técnica. Então, e é bom que você exercite pouco a pouco e depois vai vendo as outras, passo a passo. Então vamos para a equivalência. O que é uma equivalência, né, no processo de tradução? Eu vou mostrar aqui o material, certo? E eu já vou aqui mandar para você, pelo chat aqui mesmo, esse material. Eu vou abrir aqui o material e mandar para você. Vamos saber aqui, nesse encontro de hoje, quando aqui a gente usa, se necessário, esse procedimento. Eu vou abrir agora, eu mandei um para você, agora eu vou abrir o meu aqui para mostrar de que se trata, tá bom? Já baixei e já abri aqui. Já abriu, né? Pode ir olhando aí. Deixa eu salvar o meu aqui em PDF também. Então, o que que acontece? Só para a gente ir adiantando. O que são esses procedimentos? Esses procedimentos, eles consistem, em linhas gerais, em adequar o texto traduzido, texto a partir de um idioma qualquer, para o texto de chegada, de forma que esse texto não pareça um texto literal. Não estou falando de literário, estou falando de literal, um texto truncado, um Uhum. texto desagradável de se ler. Imagine você lendo um parágrafo de um texto dramático em uma linguagem que parece jornalística. Uhum. É muito estranho, certo? Então, os procedimentos técnicos eles servem justamente para você adequar o gênero textual e vamos dizer assim, a sintaxe de um modo geral, porque os idiomas têm sintaxe diferentes. Então, como é que eu faço essa adequação? Então, esses procedimentos são para isso. E aí eu vou começar, certo, pelo procedimento técnico chamado de equivalência. A gente confunde um pouco, é normal, tá? É normal a gente confundir um pouco. Cadê? Equivalência. Tá, eu vou abrir aqui o meu. Tudo bem. A gente confunde às vezes equivalência com modulação, transposição, mas é questão de prática mesmo. Tá, então vamos lá. O que que é esse procedimento? Tá? A equivalência consiste em substituir, veja só, tá? A equivalência consiste em substituir um segmento do texto da língua original, por outro segmento da língua traduzida, que não traduz literalmente. Uhum. Por exemplo, antes de seguir em frente, por exemplo, alguém diz assim: quem cedo, Deus abençoa quem cedo madruga, né? Não tem uma expressão? A quem Sim. madruga, Deus ajuda. Né? Então, como é que Uhum. você vai traduzir isso? Matei 2 coelhos com uma cajadada só. 2 coelhos. Sim. O rapaz colocou o carro na frente dos bois. Então tem esses ditados populares, esses provérbios, inclusive bíblicos, né? De sabedorias populares e tudo, em que a gente tem uma dificuldade de traduzir para o texto de chegada de forma que ele fique claro, certo? Então, na equivalência, que é esse procedimento assim que eu acho sensacional, o que é que ele consiste? Olha, lendo novamente.
A equivalência consiste em substituir um segmento de texto de língua original por outro segmento da língua traduzida, que não traduz literalmente, mas que lhe é funcionalmente equivalente. Olha a palavra equivalente. Tá? Este Uhum. procedimento é normalmente aplicado a clichês, expressões idiomáticas, provérbios, ditos populares e outros elementos cristalizados da língua. Então, eu uso muito a equivalência, porque como é que fica a cabeça do tradutor? Eu vejo uma expressão em inglês, por exemplo, aqui, ó. There's a still, where there's a still, where there is a will, there's a way. Uhum. Where there's a, where there is a will, there's a way. Eu olho como tradutor isso num livro, pensa como tradutor. Eu paro. Uhum. Se eu for um cara que leio muito, já tenho traduzido muito, literatura, sociologia, da parte de conhecimentos gerais e tudo, provavelmente eu vou ter facilidade de já transpor isso direto, tá? Porque eu já penso Uhum. assim, isso significa isso nesse idioma, certo? Mas, do contrário, eu preciso pesquisar. Porque mesmo um tradutor experiente, às vezes ele se depara com uma frase que ele não conhece. Então ele não tem Sim. certeza se aquilo lá naquele idioma vai bater com esse. Ou seja, eu vou buscar a equivalência, porque na verdade, quando você fala de tradução palavra por palavra, eu nem coloquei aqui, viu? Ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tradução literal. Olha aqui, a tradução literal. Na verdade, eu estava lendo literária, né? A tradução literal. Não é tradução literária, que tem a tradução literária e a tradução literal. O que é uma Sim. tradução literal? The book is on the table. O livro está sobre a mesa. É uma tradução literal. Eu não preciso de nenhum procedimento técnico para isso, porque ela já é muito fácil. Ela já é isso mesmo. Mas quando essas frases, esse texto, ele não bate com o texto traduzido, aí eu paro, eu sou esbarrado ali naquele momento. Para isso eu vou dispor desses procedimentos técnicos, certo? E aí eu Sim. volto para cá. E aí eu fiz uma lista, não esquece que você vai como estudante de tradução, você vai aos poucos, você vai pesquisando, analisando o texto, o contexto, vai dizer, cara, essa frase aqui, ela equivale a essa aqui. Não é uma tradução de olhar, por exemplo, olha, onde existe uma vontade, existe um jeito. Uhum. Eu fazer essa tradução, eu estou traduzindo aqui, ó. Você está vendo os dois slides que eu estou intercalando, eu estou alternando entre um e Sim, outro. sim, tá vendo? Se eu fizer isso, where there is a will, there's a way. Querer é poder. Querer Essa é a poder. expressão equivalente. Uhum. Que Eu convenciona. estava lendo essa segunda, né? Eu não sei se foi proposital ali, Rony, que tu colocou, mas ela poderia ser traduzida por aquela, assim, que eu acho que é até mais comum, assim, que é o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Exatamente. Out of Ele está longe sight, dos... out of mind. Longe dos olhos, longe do coração. Na verdade, aqui está quase que literal, né? Aqui não É. mudou tanto por causa do coração. Eu fiz aqui uma pequena alteração. Mas você tem razão. É exatamente isso mesmo. Então você já fez uma análise aí importante do que é uma equivalência. Tá bom? Aí a gente vai pro próximo, olha. The early bird catches the worm. A quem madruga, Deus ajuda. Veja bem, quantas palavras, né, cara, tem aqui realmente que estão aqui, olha. Praticamente nenhuma. Praticamente nenhum. Praticamente nenhuma palavra. Então, ou seja, a equivalência, ela não é uma tradução que requer um conhecimento, vamos dizer assim, vocabular literal. Table é mesa, paper é papel, computer é computador. Não é isso. No procedimento técnico de tradução, não é isso que é importante. O que é importante é você fazer um mergulho na cultura linguística de ambos os idiomas e extrair a expressão que tem a ver com aquela ali. Isso é muito Uhum. usado também, cara, em legendas de filmes, dublagem de filmes. Você pode olhar. E sabe, eu fico, às vezes as pessoas falam, que a dublagem é uma porcaria. É porque elas não estão sabendo do que se trata. Elas podem não gostar que a voz é outra, não é original, não é do cara, né? Não é do ator. Uhum. Mas a dublagem brasileira é considerada uma das melhores que tem. Ela é épica, cara. Pois é. Desde quando se dubla filme no Brasil, certo? Por que que as pessoas dizem, a dublagem é ruim? É porque
foi necessário se fazer para que Hum. o texto chegasse aos ouvidos do espectador. E tem toda uma, e eu acho fantástico, assim, realmente a tradução brasileira eu acho incrível, assim, embora eu prefira ver filme no original, assim, pela É porque a questão essa gente, né, eu do, assisto do dublado o ouvir a tempo voz todo do com legenda em ator, né? inglês, porque minha esposa, né, não assiste. Sobretudo é um treino, né? Mas eu acho fantástico a tradução brasileira, porque tem toda uma questão da sincronicidade também do movimento labial com as palavras, né? Que os caras têm que Exatamente. Então você vê isso. a dificuldade que tem de se adequar a um monte de coisa aí na legendagem, na dublagem, né, na verdade. Eu só vou pegar o carregador aqui, Rony, rapidinho, que Tá, tá. vai lá. Então, voltando aqui para nossa análise, para a gente se familiarizar com outras situações. E uma coisa que eu gosto de enfatizar nesse processo, até vou abrir antes para te falar um negócio. Eu trabalho como intérprete, né? Assim, bastante já. Tanto de campo, acompanhando estrangeiros, como também, geralmente foi isso mesmo, acompanhando estrangeiros, né? E agora, eu normalmente faço tradução, fico mais em casa trabalhando com tradução. Eu pretendo voltar a fazer interpretação, estou até meio enferrujado, remotamente. É um projeto que eu tenho. Certo? Por que que eu estou falando isso e o que que isso tem a ver? É que eu tenho uma paixão assim, se tornou um hobby, Daniel. Mesmo que se eu parar para pensar assim, cara, isso não vai te dar lucro, assim, se por acaso eu pensar nisso. Eu vivo disso. Mas se por acaso alguém disser, olha, mas isso aí, acho que tu não tem que perder teu tempo estudando palavras, expressões, não tem mais jeito comigo, não tem mais como fazer isso comigo. Já virou um vício, já é parte da minha vida. Eu me divirto fazendo isso. Aham. Então eu gosto de fazer, anotar expressões idiomáticas, provérbios em inglês. Quando eu estou assistindo a filmes, eu anoto expressões. Então é uma coisa que se tornou hábito. É bom. Não é nem mais só pensando profissionalmente. É uma coisa que me agrada. E isso é importante para você no sentido de você encontrar mentalmente, pela tua bagagem intelectual, essas equivalências. Também não vai ficar, vamos dizer assim, isso é difícil demais, porque a gente, no processo de tradução, que é a tradução que é escrita, você pode procurar na pesquisa, né? Já na interpretação simultânea, você não tem tempo para fazer isso, né? Pois é. Interpretação simultânea é na hora, tá? Eu, depois, em algum outro momento, Randall, se tiver uma brecha, assim, um espaço, eu até iria te fazer algumas perguntas sobre isso, porque é uma coisa que eu, talvez futuramente eu também penso, assim, né? Acho que é uma área, assim, que eu teria muito gosto, assim. E eu Uhum. sempre fiquei me perguntando isso, sabe? Se existem, se é um estudo em que a pessoa tem técnicas específicas para lembrar porque às vezes a pessoa que está sendo intérprete, às vezes o palestrante, o locutor ali, a pessoa que está, ela Uhum. não necessariamente ela dá grandes pausas, né? Às Aham. vezes ela, ela fala um tanto de coisas, às vezes que é um conjunto grande de coisas que a pessoa tem que lembrar para conseguir interpretar. E eu sempre fiquei me perguntando isso, será que tem técnica para a pessoa lembrar tudo direitinho? Porque às vezes eu vejo que a pessoa consegue traduzir assim, fielmente, assim, cada coisa que a pessoa falou. E às vezes é um conjunto grande de coisas, né, que o palestrante falou. Exatamente. Eu mesmo tive um patrão que ele é intérprete também, trabalhei para ele. Ele era assim, cara. Eu ficava. Eu assim, eu não tenho assim, é técnica mesmo. Nos cursos a gente aprende isso, certo? Ah, Então existem as técnicas que você de paráfrase, né? Que você ouve, depois você repete usando as suas próprias palavras, você vai exercitando. Então existem técnicas para isso, de interpretação simultânea, né? Mas é bom ter uma memória, exercitar sua memória de curto prazo. Existem duas memórias importantes no papel da tradução, que é quando ele faz a tradução consecutiva, que é aquela que o cara fala, você pode fazer anotações do que ele está falando e depois você resume para o ouvinte. Existem técnicas de tomar notas, eu não sei fazer essas notas, eu achei muito chato assim, não parei para me dedicar, né? Então eu fazia uma espécie de semi-simultânea, que ele vai falando por blocos e eu vou traduzindo, certo? Mas isso é no uhum, campo, né? Acompanhando os gringos e tal, no chão de fábrica e tudo. Na, em conferências e tudo é outro processo, que aí você às vezes tem que fazer isso mesmo, que é a memória de longo prazo. Você vai gravando, depois você solta tudo, né? Então é, existem, certo, técnicas para isso. uhum. Perfeito. É, vamos voltar aqui, vendo mais algumas expressões, porque o que é que eu busco com isso aqui?
Eu busco fazer com que você não esqueça da diferença entre equivalência, que não é. Olha, só você lembrar disso aqui, ó. A equivalência não é necessariamente uma tradução. Porque a Sim. tradução, em linhas gerais, eu olhar para to kill, quer dizer matar. Isso é tradução. Kill, Uhum. matar. Certo? Let the cat out of the bag. Ó, já, ó, let the cat, deixar o gato fora da bolsa. Ó, não é tradução, não. Sim, É eu equivalência. nem, essa aí eu não conhecia, eu nunca traduziria dessa, eu nem imaginaria que é isso que significa. É, então, certo? Então, quer dizer, você. Isso aí é uma bagagem mesmo de leitura, viu? Leitura e pesquisa. Na tradução, você pode. Pesquisa pode fazer uma lista como essa, que nem eu acabei de fazer, e vai praticando, né? Depois, no final, tu me lembras que quero te mandar um link no YouTube, que eu tenho dois canais. Eu tenho um que é dedicado à tradução mesmo, e outro que é dedicado ao ensino de idiomas. Onde eu coloco. Hum, Quase todo dia eu posto um vídeo de um resumo de história em inglês, que é um pouquinho dramatizado, assim, bem legal para você praticar leitura e listening. Pois bem, vamos aqui a mais algumas expressões. To kill two birds with one stone, matar dois coelhos com uma cajadada. Hit the nail on the head, acertar em cheio na mosca. Add fuel to the fire, colocar lenha na fogueira. It's not my cup hum, of tea, não é a minha praia. Speak of the devil, falando no diabo. Bite off more than you can chew, dá um passo maior que a perna, certo? hum, Let sleeping dogs lie, não cutuque a onça com vara curta. Pronto, isso aqui é a nossa famosa equivalência. Agora eu vou pedir aí para você fazer. Você talvez não vou hum, pedir para você fazer agora, porque você vai perder o tempo aqui, mas eu vou te mostrar o que você vai fazer em casa, tá? Eu acho que a gente vai fazer esse aqui. Pelo menos não vai fazer tudo, mas vai fazer alguns. Abre o teu livro aí, o teu material, aliás, tá? hum, E vai lá para a segunda página e procura por esse texto aqui, o exemplo de texto, tá? sim. Tá? Então vamos aqui para o primeiro aqui. Eu mostrar o primeiro, tá? Então fiz uma tradução aqui e a gente vai ver como aplicar o uso dessas expressões por meio da equivalência, né? Então, em inglês está ali. When it comes to managing people, John really goes the extra mile. He's always the first to arrive and the last to leave. No wonder his team would bend over backwards to support him during tough projects, certo? E aí você veja em que momento a gente aplicou aí esse processo de equivalência, né? Quando se Uhum, trata de liderar pessoas, ok. O John realmente veste a camisa. John really goes the extra mile. Aí eu vou pedir, vamos terminar a frase, aí depois eu vou te pedir para fazer uma coisa. Ok? He's always the first to arrive. Tudo bem. Ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Perfeito. Aqui tranquilo. Tradução tranquila. No wonder his team. Não é à toa. Aqui tem uma pequena alteração aqui, que na verdade é outro. Isso aqui é um outro processo de tradução. Isso aqui é hum, a transposição. Ó, no wonder, não é à toa, que sua equipe faz das tripas o coração, né? Bend over, backwards. Você pode usar outras expressões. Não quer dizer que seja só essas expressões aqui, não, tá? Ó, por sim. exemplo, olha, nem que a vaca tussa. Por exemplo, let the cat out of the bag, certo? Tá com as línguas nos dentes. Por exemplo, ele fala demais. Você pode dizer assim, ele fala demais. Fulano, let the cat out of the bag. Dá com a língua nos dentes. Você pode buscar outras expressões equivalentes. Não existe uma só, não. Não é meu É. hobby, não é minha praia. Eu não curto muito, não é o que eu curto. É porque tem as Uhum, expressões. Uma coisa é o seguinte, porque você pode usar a transposição, aliás, a equivalência, pegando uma expressão que ela é realmente equivalente. Ou pode fazer uma tradução criativa, que dá certo também. Mas se uhum, você quiser usar aquela que é equivalente, você usa a que é equivalente. Mas você pode pensar por conta própria e também criar uma expressão que equivalha. Ela não é cristalizada. Ó, provérbios e outros tipos de frases fossilizadas, né? Quer dizer que ela não é de conhecimento geral,
mas ela é uma frase que você vai traduzir e vai ficar compreendido para o público. Você pode fazer isso também. Aí você não está usando exatamente a equivalência, você está usando uma tradução mais ou menos que criativa, assim, tá? Então fica à vontade nesse sentido. Uhum. Voltando aqui, né? Então eu tenho aqui duas expressões: go the extra mile, né? E realmente veste a camisa, bend over backwards, né? Faz das tripas coração, tá? Então nós temos essas duas expressões. Eu vou pedir para você ir no dicionário e veja só essa aqui, veja na internet. Go the extra mile. E vou até copiar aqui. Go the extra mile. Veja aí em inglês, não precisa ler para mim, veja se realmente faz sentido no veste a camisa. Procuro uma explicação em português ou a explicação da Não, expressão em em inglês? inglês. Deixa eu te mandar um link um link aqui que eu acho muito bom desse dicionário, cara. Eu adoro esse dicionário aqui. Eu Abre daí. encontrei uma de... Free Dictionary, é muito bom. Deixa eu ver. Mas se você achou, não tem problema. Só leia e confirme que se significa isso mesmo. Eu encontrei uma do Collins. Collins. Ah, vou botar aqui. Free Dictionary. Use the extra mile. Aqui tá falando sobre. Ah, não, ele dá. É que aí ele dá a palavra, né? Ele não dá. Mas se É você que eu olhar tenho. mais acima, deixa eu te mostrar como é que se usa esse dicionário que eu acho sensacional. Ó. Vou te mostrar como é que se usa esse dicionário aí. Olha pra cá. Bom porque fica gravado aqui. Eu uso muito ele, viu? Você vem aqui no buscadorzinho e coloca lá, go the extra mile. Aí confirma aqui, né? Uhum. Aqui, olha, a expressão ela já aparece aqui, certo? Ela já aparece Ah, com a porque você expressão. tá com a minha idioms ali, né? Eu deveria ter colocado. Isso, tem que usar aqui. Isso, exatamente. Ah, o que que diz aqui, ó? Agora apareceu. Go the extra mile to go beyond what is necessary or expected in order to please someone, achieve something, or get something done correctly. Okay, I have to say, our lawyer really went the extra mile in making sure every aspect of our case was watertight. Watertight. Então, é isso, tá? Quer dizer, você fazer um. Por isso que a palavra diz go the extra mile, quer dizer, ir uma milha a mais, né? E a mais do que o básico. Então, por isso que aqui nessa expressão nós usamos veste a camisa para se adequar melhor aqui ao texto. Tá bom? Hum, Vamos para o sim. próximo. My grandfather always said, don't cry over spilled milk. He believed in facing problems head on instead of wasting time. He also used to remind us that every cloud has a silver lining, even during the hardest times. Vamos lá. Então, duas expressões. Meu avô sempre dizia: não adianta chorar sobre o leite derramado, certo? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Você veja que don't cry, não chore, não adianta chorar. Tem uma palavrinha a mais aí, não adianta chorar. Tudo bem. Essa é a expressão correspondente, equivalente. Ele acreditava em encarar os problemas de frente, em vez de perder tempo. Também costumava lembrar que há males que vêm para o bem. Olha, há males que vêm para o bem. Every cloud has a silver lining. Ok? Sim. Agora eu vou te pedir para fazer aí, tá? Tenta, se você quiser usar, não quiser levar muito tempo, pode usar o Google e colocar, talvez, se você, faz aí, essa três aí. Traduz aí do jeito que tá e aí você me chama pra gente analisar. E aí eu te mostro aqui a resposta dela, tá bom? Traduzir aqui no texto mesmo. Uhum. Uhum. Ah, eu acho que eu deixei um espaçozinho aí, não foi? Pra Aí eu traduzir. vou abrir como Google Docs, porque senão ele não. Aqui ele abriu como
aqueles documentos hoje que não dá para. Uhum. Tá pronto. Abri agora aqui. Vamos lá. Aqui no, eu até coloquei mais para baixo para não ver a tradução, mas até já tinha ali uma tradução. Já tinham aí? Uhum. Mas aí Hum, eu coloquei agora para não colar, eu vou tentar fazer aqui. Tá. Eu acho que é porque, na verdade, veja se a última tem. Deixa eu ver. Tem mais de três? É, Não, tem... são só três. É depois. Ah, não, tá. E depois vem um exercício que daí eu acho que é essa Ah, que não tem. então tá bom. Então para aí. Vamos fazer aqui. Eu que errei aqui. Vou voltar aqui pra gente retomar aqui. Tenho que mostrar mais esses exemplos, então. É porque eu esqueci que tinha um exercício aqui embaixo. Olha aqui, vamos lá. Então, pode ficar tranquilo aí. Vamos analisar mais um pouco aqui, então. Então aqui nós já falamos dessa, dois e tem a três, né? Deixa eu ver, até a três, exatamente. At school, Lisa was always the one who broke the ice in awkward group activities. She had a natural gift for making people feel at ease. But when someone was rude to her friends, she didn't just sit on the fence. She stood up for them. Tá? Então aí nós temos duas expressões, né? Vamos ver no que deu aqui. Na escola, Lisa era sempre aquela que quebrava o gelo, tá? Então eu não vejo isso. Quebrava o gelo porque a gente usa essa expressão em português, né? Porque aí Sim. também tem um detalhe. Porque a gente parece que é literal, não é literal. Porque não se trata de quebrar o gelo, break the ice, assim como se fosse quebrando literalmente. É no sentido Uhum. de você ser mais, vamos dizer, entusiasmado e tudo, né? Nas Uhum. atividades em grupo mais constrangedoras. Tinha um dom natural para deixar as pessoas à vontade, mas quando alguém era grosseiro com seus amigos, ela não ficava em cima do muro, né? Então tem mais uma aí, mais uma expressão, né? Que a gente encontrou uma equivalência. Não é sit on the... Porque assim, a gente tem que pensar que não é literalmente, né? Não é sentar. É no sentido de tomar um partido. Sim. Ok? Agora eu vou deixar essa aqui, né? Você vai fazer só uma aqui, uma e a outra vai fazer em casa. Essa aqui, tá bom? É. Fazer o exercício aqui então. Aí eu vou te mandar um exercício também para você fazer daqui até quinta-feira. As quintas nossas aulas agora, né? É, pode, Precisar pode mudar, ser. você fala, porque até eu fechar esse horário com outra pessoa, fica à sua disposição. Não, não, fica. Na verdade, eu tava tentando as terças, mas as quintas ficam melhor até. Aí Hum, depois de 2 semanas vendo que não. Aí caiu a ficha, assim, na quinta-feira fica até bom. uhum. Podemos manter na quinta. Aqui, aquela caixinha, eu não estou conseguindo colocar texto dentro dela. Acho que eu vou escrever fora mesmo, porque. Ah, tá. Pode escrever fora. Deixa eu ver aqui. Depois é alguma configuração, mas para não perder tempo. Depois. Uhum. Pode Uhum, colocar em qualquer lugar. Tem outra página se quiser. tá. Perfeito. Agora eu vou pedir para você ler a tradução que você fez e vou anotar aqui agora. Pode ler. Tá. Quando o sistema deu pane durante o horário de pico, Uhum. se deu pane, eu fiquei em dúvida também, se ia botar assim. Tudo O bem? time IT, né, eu deixei como tá mesmo, IT, Uhum. teve que ter jogo de cintura. Uhum. Ok. Pode continuar. Eles implementaram uma correção temporária para manter as coisas em andamento. Ok. Embora tenha sido um quebra-galho, Uhum. preveniu a todos de uma perda maior de dados e acessos do cliente. Excelente. Isso é questão de prática. Você veja aí que você já está no caminho certo, certíssimo. Olha aqui como foi que ficou essa daqui.
Na verdade, ela já Ok. estava pronta. Eu vou só te mostrar aqui as anotações. Quando o sistema travou, porque assim, você disse deu pane, Uhum. né? Não Aham. está errado. Tá correto, tudo aí está correto. Agora, à medida que você vai traduzindo, você vai tornando o texto mais fluido, mais objetivo, certo? Menos. Tem uma expressão em inglês que a gente usa na revisão, que é essa aqui. Eu vou até depois tentar falar disso também aqui no nosso curso. E é essa expressãozinha bem aqui, deixa eu colocar ela aqui. Tá aqui. Vou pôr bem aqui. É isso aqui, ó. Tá? Quando você faz Beleza. revisão de texto, você vai eliminar isso aqui. Seria, por exemplo, o uso excessivo de termos sem necessidade. Seria, por exemplo, uma certa de redundância, mas você não foi redundante. Uhum. Mas tem a ver com redundância. É assim. Se eu posso falar isso com uma palavra, por que que eu vou usar três? Deu Sim. pane, travou. Qual é o outro? Vamos lá, continua. A equipe, o time, né? Colocou o time. A equipe, tanto faz. TI, né? Technology Information. E TI é TI mesmo, tá bom. É um termo já consagrado no português. E teve que. Qual foi que você colocou? Ter jogo de cintura, né? A cintura. É. Agir de imediato, ter jogo de cintura. Tudo bem. Porque aí você tem uma coisa também interessante, que É é porque eu fiquei com aquela ideia de ser uma expressão idiomática, né? Eu pensei, qual é a expressão idiomática nossa que mais equivale a isso? excelente. Você fez bem, fez bem. Eu até vou fazer um complemento em relação a isso aí, que é o seguinte. Quando é que você. Quando é que você deve optar por usar uma expressão popular ou um termo mais formal no texto? Também tem isso. Se você está tratando de um texto, um manual técnico, por exemplo, como é o caso aqui, é um manual técnico de informática e tal, é mais apropriado contar com uma frase mais formal, menos expressões populares, certo? Sim. Se for Uhum. um texto de drama, um texto que fale de questões populares, a depender da ocasião, isso é uma coisa que você vai decidir. É o gênero textual quem vai decidir. Certo? Mas quando se trata, por exemplo, porque aqui tem uma coisa que eu não falei para ti, foi bem você lembrar, que é o seguinte, olha só. Uma coisa é isso aqui, que eu acho que tem que manter, que são os provérbios, certo? Sim. Porque a equivalência, ela não se refere só a provérbios. Olha, se refere a clichês, expressões idiomáticas. Aqui, nesse caso, isso aqui não é uma expressão, um provérbio. Isso aqui não é um provérbio, é uma expressão idiomática. Se você olhar naquele dicionário lá, você vai ver que isso aqui é um idiom, uma expressão idiomática, não é um provérbio. Sim. Então, no caso das expressões idiomáticas, você tende a ser um pouco mais formal. Se o autor usou um provérbio de fato, aí você é obrigado, eu acredito, e usar também um. Certo? Porque se Tá. ele usou um provérbio, então o texto dele está nesse caminho, está nesse ambiente de um texto, um gênero que está, né, tratando de uma coisa mais popular, assim, uma coisa de sabedoria, filosofia e tal. Mas se trata de um texto técnico, eu uso uma expressão idiomática, então eu estou livre para traduzir como eu quiser, desde que ela tenha o mesmo significado, tá? Também isso é equivalência. Que você vai ver também, quando você vê as outras técnicas, você vai ver que tem na transposição é a mudança gramatical, né? Que eu adoro, é muito legal. Mas vamos lá. Uhum. Deu para entender mais ou menos? É só isso que eu queria diferenciar, olha, o que é uma expressão Tá. idiomática e o que é um provérbio. Clichês, expressões populares, etc. É diferente. Agir de imediato, beleza. Aí aqui, ok, qual foi a outra coisa que você falou? Eles implementaram uma. Como foi que você disse? Eu botei. Eles implementaram uma correção temporária para manter as coisas em andamento. Uhum. Manter as coisas em andamento, manter tudo funcionando. Tá, eu acho que tá ok. Aí você decide, tá? É uma coisa que você vai, na prática, você vai sentindo o que é certo, mais, o que fica melhor no texto, tá? Manter tudo funcionando. Vamos continuar, embora tenha sido uma solução paliativa, o que que você disse aqui? Ah, essa aqui ficou bem diferente. Eu botei, embora tenha sido um quebra-galho.
Quebra-galho. Porque aí, no caso do quebra-galho, se você, a gente for parar para pensar, ela não é uma expressão que se adequa muito a esse tipo de texto, né? Sim. Você já imaginou, você pega, vamos lá, ó. Você pega um manual da Volkswagen, traduzir um da Audi, né? Do automóvel, muitas páginas. Aí você coloca quebra-galho lá dentro, assim, não fica estranho? É, É, fica. isso. Porque aí A é um linguagem é manual muito técnico, é literária, um né? manual técnico, é como se o engenheiro estivesse conversando com os técnicos e tudo, então ele está usando uma linguagem, certo? Então é importante. Por que que é bom? Você veja que a gente está falando de coisa que não está nem no conteúdo, mas é bom porque isso vai se desenrolando ao longo do nosso diálogo. Você vai Sim. buscando expressões que sejam mais assim, mais como é que eu diria, mais digeríveis, né? Ela tem elas soam melhores. Não é errado, é só uma questão de estilo. E terminando a frase, o que foi que você disse? Evitou uma perda. Ah, preveniu a todos de uma perda maior de dados e acesso aos clientes. Tá bom. Evitou uma perda significativa de dados e de acesso dos clientes. Tá bom. Tá bom? Então é isso. Não sei se a gente aproveita. Vamos aproveitar e fazer mais esse, porque isso aqui a gente vai ter bastante exercício com isso aqui. Eu vou te dar mais um tempinho para fazer esse último aqui, tá bom? Porque Puxa, por que eu tá. quero que você faça isso? Porque eu quero analisar contigo e que você não confunda esse procedimento com os demais. Então você sai dominando esse, não vai misturar com os outros depois. Então fica à vontade. Você quer que eu te dê uma nota? Uma nota, pode ser? Uma nota para a tua tradução? Eu diria que ficou um 7,7 mais ou menos. Tá bom. Uhum. Tá chegando no Ótimo. 8. Pô. Tá bom, Os primeiros e tá dias, tá ótimo. começando, né, o caminho. Uhum, vai lá. Eu vou, Perfeito. Agora nós esse, vamos lá. essa expressão aqui, come back to bite you, Aham. eu, É interessante, né? eu tentei, eu botei algumas, mas é aquela coisa, eu vou mostrar para o senhor aqui que eu botei tanto uma expressão que, no caso de ser um texto técnico, não daria, né? Uhum, tudo bem. E uma Tá outra tranquilo. que, vamos ver o que que... Uhum, pode ler. Eu vou anotar aqui agora. Pode ficar tranquilo. Pode ir lendo aí. Tá. Manager, eu não estou lembrado de ser gerente, eu coloquei como Gerente. gerente. Gerente, É. isso. O gerente disse à equipe para não poupar esforços Uhum, quando estivessem montando as unidades finais. ok. Na fabricação, vírgula, né? Uhum, O menor erro, ok. aí estão as duas expressões que eu fiquei em dúvida, eu botei uma entre parênteses. Eu botei, pode ser um tiro no pé, que é Uhum. seria uma expressão que para um texto técnico eu acho que não, né? E Gostei desse botei, daí. Tudo bem. é, o menor erro pode se tornar uma autossabotagem. Porque pelo que eu vi da expressão, eu fiquei, nossa, como é que dá para traduzir isso aqui, né? Uhum, Uma perfeito. autossabotagem. Uh, mais tarde, aí eu tive que acrescentar uma palavra aqui, que eu imagino que são Uhum, coisas que às vezes vão ter que ser feitas, uma tradução, né? Porque senão ficaria sem nexo a sintaxe da frase, né? Mais uhum, tarde aparecendo na forma de reclamações, de garantia ou queixas de clientes. uhum, perfeito. Eu, eu vendo aqui tanto a palavra warrant quanto complaints, né? Ela poderia ser traduzida como reclamação, mas aí ficaria repetitivo, né? Eu resolvi Uhum, queixas e reclamações. tranquilo. Bora analisar? Vamos lá. Bora lá, então. O gerente disse à equipe para não fazer vista grossa ao montar. Você disse uma expressão interessante. Eu gostei. Fala aí da expressão que você usou. Poupar esforços, eu botei. Isso. Para não medir esforços, não foi isso? Foi? É, para não poupar esforços, Não mas não prepare medir esforço. esforços. Perfeito. Você sabia que você usou uma técnica de tradução da qual a gente não falou ainda? Que é Hum, a modulação. Você usou uma modulação aí. O que é a modulação? A modulação é você passar a mensagem para o ouvinte ou leitor usando uma perspectiva diferente. É a mudança de perspectiva. Sendo que a perspectiva é para o lado que você vai olhar ou interpretar, e isso se resultar no mesmo significado. Por exemplo, uma modulação. Vamos ver ainda a modulação. Tem uma expressão que eu anotei esses dias que a moça disse assim no filme. Keep the dog inside. Eu tava vendo uma correria, uma bagunça, ela teve que sair correndo para resolver um negócio.
E o cachorro certamente ia correr atrás dela. Então ela diz para outra: Keep the dog inside. Como é que você traduziria isso? Pode traduzir literalmente mesmo, do jeito que você está ouvindo. Keep the dog inside. Deixa o cachorro dentro, mantém o cachorro dentro. Isso, exatamente. Então, quer dizer, você olha assim, manter o cachorro dentro, deixar o cachorro dentro. Na modulação, você muda a perspectiva, é como se você mudasse de posição, olhando para a frase e traduzisse. A tradução ficou assim: não deixa o cachorro sair, Sim, faz mais certo? sentido. Não deixa o cachorro sair. Então, por exemplo, ali no não fazer vista grossa foi o que eu coloquei. Você diz assim, não poupar esforços. Você mudou a perspectiva e disse a mesma coisa. Porque se Sim, eu fizer vista grossa, eu estou meio que saindo pela tangente, eu estou negligenciando. Olha, é o contrário. Fazer vista grossa, assim, como se fazer um de João Ninguém, né? Assim, de Joãozinho sem uhum, braço. Ah, mas eu estou sabendo que tem uma coisa para fazer. E você, eu disse, não fazer vista grossa. Você mudou a perspectiva e disse a mesma coisa, ó. Não poupar esforços. Quer dizer que é o contrário de fazer vista grossa. Não fazer vista grossa, não poupar esforços. Ficou muito boa essa daí. sim. Na fabricação, um pequeno erro pode trazer dor de cabeça mais tarde, né? Por quê? Olha só, bite, isso aqui é morder, não é? Importante também, uma coisa que a gente não vê, eu não falei aqui agora, é não simplesmente traduzir as frases. É assim, ter aquela tudo decorado, porque se você tiver tudo decorado na interpretação simultânea, por exemplo, você vai ficar perdido. Você tem que se ouvir e figurar, você tem que conseguir enxergar a imagem da frase. Certo? Ou, por exemplo, nem que a vaca tussa, certo? Quando porcos voarem, certo? Então, quando é que isso vai acontecer? Nunca. Quando os porcos voarem, aí eu vou fazer isso. Nem que a vaca tussa. Não vou Sim. fazer. Aqui, essa aqui, olha, por exemplo, add fuel to the fire, né? Quer dizer, acrescentar combustível ao fogo, né? Colocar lenha na fogueira. Então, eu tenho que ver a frase em inglês, Daniel, importante, não esquece isso. Eu também tenho que entender a frase em inglês, não é só decoração. Alguém tem que te pedir assim, tá, então analisa aqui sintaticamente isso aqui, o que quer dizer? Porque aí você diz, ah, dá um passo maior que a Uhum, perna. Sim, tudo bem, dá um passo uhum, maior que a perna, mas analisa aqui, pô, assim, pô, vamos decompor essa frase. O que ele está dizendo? Morder mais do que você consegue mastigar. uhum, Eu tenho que sentir isso aqui, sabe? Porque eu estou pensando em inglês. Eu tenho que pensar em inglês sim, também. Porque se eu não pensar em inglês, isso aqui é um branco total. Isso é como se isso aqui fosse um branco total, sabe? Eu sei isso aqui porque é decorado. Mas se alguém pedir para explicar isso aqui, não, eu não sei. Aí é um branco total. Você não vai nem falar inglês, né? Então é importante saber também, certo? Perfeito. Aí aqui na. E no caso daquela expressão ali no inglês, eu descobri recentemente que até faz muito mais sentido a expressão deles, when pigs fly, Uhum, porque que a vaca tussa, tem um vídeo circulando na internet aí que eu vi ela que vaca tosse. tosse. É, exatamente. É, Eu não- rapaz, eu fui, a minha família era do interior, né, e tal, então tinha as expressões lá do interior do Nordeste. Então tinha uma expressão que dizia assim: quando lamparina der choque. Já viu essa? essa eu não tinha ouvido. O dia que, quando lamparina der choque, beleza, pode contar comigo. Não vai dar choque, né? Negócio de fogo. Essa daqui, olha, como é legal, ó. Aí você analisa aqui, analisa a expressão, ó. Queimar o óleo, né? Até vamos dizer assim, queimar o óleo no meio da noite, vamos dizer assim, ao longo, percorrer da noite. Virar a noite. Quer dizer, Hum, e essa expressão tem a ver com atividade, com trabalho, com estudo. Certo? I had to burn the midnight oil. Eu tive que virar a noite, tive que passar a noite, certo? Acordado. hum, Então, legal. esse aqui vem do esporte, que essas expressões elas também têm uma etimologia, né? Elas têm uma história por trás. The ball is in your court, quer dizer que você vem de esporte, né? Quando você joga a bola para ficar do lado do jogador. A bola está com você. Isso aqui, eu ouço muito isso aqui. Não muito, mas de vez em quando eu ouço isso aqui em filmes, tá? Hum, Então vamos lá. Aí aqui, trazer, ó, erro pode trazer dor de cabeça mais tarde, certo?
Come back, voltar para te morder. Voltar, pode voltar para te morder. Interessante, né? Trazer dor de cabeça, é aqui que tá a expressão. Uhum. Tá. Pode voltar para te morder, quer dizer, para te incomodar. Eu vou ter como pode Sabe ser um tiro aqueles no. mosquitos que ficam, você deixa a porta aberta e eles começam a te perseguir? Então Sim. é trazer dor de cabeça. Então é isso. Porque certamente uma coisa que eu preciso ressaltar também é que nesse tipo de texto, tanto esse aqui de informática que se traduziu há pouco, como nesse aqui, raramente você vai ver esse tipo de essa aqui vê. Isso aqui ela faz parte do mundo corporativo, mas não é muito que se usa essas expressões não, viu? Dentro desse tipo de texto. Eu só usei mais para prática mesmo, para exercício, né? Porque também vai de quem Uhum. escreve, cara. Também vai do público, né? Ser uma montadora de carro, sabe? Que quer deixar um texto mais claro para muita gente, então eles vão evitar. Mas se for lá no chão de fábrica, um relatório feito por um técnico interno, sabe? Pode ser que ele use mais essas expressões assim. Tá bom? Uhum. Então é isso. Vamos continuar agora. A gente. Ah, sim, deixa eu te mostrar uma coisa legal aqui. Olha só. Um resumo que eu fiz aqui da aula. Então, a gente usa a equivalência, né, em expressões idiomáticas. Isso aí que a gente acabou de ver é uma expressão idiomática. A gente vê muito em provérbios, salmos, provérbios chinês, budistas e tudo mais. Uhum. Clichês e formas fixas, títulos de filmes, livros ou slogans publicitários, né? Situações culturais específicas, é onde se pratica mais a equivalência. Aí eu fiz alguns exemplos aqui, eu peguei para nós. Nome de filmes, né? The Sound of Uhum. Music, né? Olha a diferença. A Noviça Rebelde, tem nada a ver. Por isso que as pessoas se incomodam muito quando veem títulos de filmes que não tem nada a ver com o nome. Porque tem a questão publicitária também, tem uma questão de chamar a atenção do público, e também analisando o texto internamente, né? Eles assistem o filme todo, assistem ao filme totalmente todo e depois eles chegam à conclusão de que uma expressão seria mais adequada dessa forma. Jaws, Tubarão, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Home Alone, Esqueceram de Mim. The Hangover, Hangover quer dizer ressaca, viu? Uhum. Hangover simplesmente significa ressaca, mas ele colocou se beber, não case. Me dá um carro. Porque tem a ver com toda a trama do filme e tudo mais, né? Livros: The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio. Isso aqui tem a gente tem técnicas que elas se entrelaçam, né? Elas trabalham juntas no mesmo texto. Por exemplo, olha, The Catcher in the Rye, quer dizer, o apanhador, certo? De centeio, né? Na verdade, ele colocou in the rye, ele acrescentou no campo, o que significa uma técnica chamada adição, né? Acréscimo. Como você que fez há pouco, você disse que acrescentou uma palavra, uma preposição, uma coisa para dar sentido, para dar legibilidade ao texto. Isso é importante também. To kill a mockingbird, o sol é para todos, e aí por aí vai. E olha aí, a outra face, face off. Face off. Quer dizer, off, remover, né? Ah, sim. Face off. A outra face. Perfeito, vamos começar outra técnica, porque ainda temos tempo. Uhum. E isso aqui é uma questão de exercício. Você tem esse material, Tá. se você quiser eu te mando esse que já está respondido também, tá? E vamos agora para Se a... puder, Rony, acho que você falou que você tem uma listinha dessas expressões que você tem feito, um banco assim de dados disso. Se você puder compartilhar, Tá, eu tenho. Não, assim, eu tenho um monte de coisa assim espalhada, sabe? O que eu quero te mostrar aqui, antes que eu esqueça, é o seguinte. Você me lembrou o seguinte, deixa eu te mostrar aqui o negócio. Deixa eu só parar a gravação aqui. Tava mostrando o do YouTube. Vamos voltar aqui agora para falar do próximo. O que que você achou? Me fala aí o que que você sentiu, qual a tua sensação em relação a esse primeiro procedimento, a equivalência. Ele ficou claro, ficou confuso? Você sabe mais ou menos o que. Lembra que você não precisa obrigatoriamente. Eu diria que mais ou menos obrigatório é quando se tratar de provérbios e expressões cristalizadas.
Sim. Aí sim, você busca a equivalência certa. Quando se tratar de um texto mais formal, corporativo, você não precisa necessariamente ter essa equivalência exata. Aí você faz uma tradução compreensível, uma tradução clara. E aí eu te pergunto o que você achou, assim, se ficou claro para ti, ficou confuso em relação. Ficou, ficou bem claro e o que eu achei mais legal foi isso, assim, é que ter visto essa distinção, né? Uhum, Uma coisa que para mim foi um grande aprendizado, assim, porque de fato, né, provérbios são coisas que a gente tem que ter uma busca por aquilo, a equivalência àquilo mais como está no nosso idioma. exatamente. E as outras expressões idiomáticas não necessariamente, né? Isso aí para mim Isso, foi. exatamente. Porque é só você distinguir direitinho, diferenciar o que são essas expressões populares, prováveis e tudo, e o que são expressões idiomáticas, phrasal verbs também, né? Vai para esse conjunto de idiomatic expressions. E aí você traduz de forma adequada. Texto técnico, texto corporativo, e aí daí por vai, daí para frente. Então nós vimos a equivalência. Agora vamos ver a transposição. O que que é transposição? Vamos ver agora, nesse momento, nós vamos tratar da transposição. Deixa eu abrir aqui o material. Procedimentos técnicos. Ok. Vou abrir aqui esse material, que aí eu já mando para ti também. A transposição, né? Pá. Vou olhar se eu acho aqui. Transposição, meu querido. Vamos lá. Deixa eu mandar para ti aqui. Uhum. Desculpa aí, porque teve aqui uma. Pronto, agora vai. Pegue a transposição. Vamos entender de que trata esse essa técnica de tradução. Tá, Ok? pronto. Prontinho? Deixa eu Sim. compartilhar aqui para a gente ver aqui de que trata. Então, o que que é a transposição? A transposição consiste na mudança de uma categoria gramatical para outra durante a tradução. Aqui vão 6 exemplos de transposição do inglês para o português, cada um com uma breve observação sobre a mudança gramatical envolvida. Então, veja bem, o que são classes gramaticais? De forma geral, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo no, Sim. imperativo, verbo no imperativo, no infinitivo, essas coisas são a gramática em As, si. as 10 classes, né? Isso. Então, a transposição, ela consiste, eu necessito da transposição quando eu preciso deixar o texto claro, e para isso, eu preciso usar uma técnica de, vamos dizer assim, de criar de aperfeiçoar, de criar a engrenagem correta do texto, para que o texto fique legível. Do contrário, vai ficar um texto literal, talvez desagradável, né? Então, vou ver aqui essas alterações que eu fiz aqui. He gave me a quick answer. Olha só. Ele me deu uma resposta rápida. Vamos analisar o que que é essa transposição, que é para você não esquecer. A transposição está dizendo que eu vou mudar uma classe gramatical de um idioma para o outro. Então, Uhum. quick quer dizer é um adjetivo. Aqui virou advérbio. Uhum. Quick answer. Quick answer. Quer dizer, adjetivo virou. Ó, a quick answer. Aí que ele colocou aqui esse substantivo junto com adjetivo, né? Ó, substantivo, adjetivo. E se tornou advérbio rapidamente. Verbo, advérbio. Tá? Uhum. Então, assim como na equivalência, nem sempre você está obrigado a fazer isso. Se você percebeu que a tradução literal funcionou, tudo Uhum. bem. Você percebeu que fazendo uma transposição o texto fica melhor, fica mais fluido, menos robótico, aí você aplica a transposição. Vamos ver a próxima.
At his arrival, we started the meeting. Depois que ele chegou, olha só. Arrival é um substantivo, né? O arrival é um substantivo, quer dizer, chegada. Após a sua chegada, começamos a reunião. Aí na transposição, depois que ele chegou, tá? Eu poderia ter deixado, após a sua chegada. Tudo bem. É aquele negócio, você vai. Eu só estou mostrando os procedimentos. Sim. Você não precisa, agora eu vou ter que fazer isso o tempo todo, vou ter que ficar fazendo. Não, porque seria um sofrimento, né? É só quando você sentir que é necessário. Tá bom? Então você Uhum. arrival, substantivo virou verbo. Olha só. Eu tenho que desativar esse negocinho que fica atrapalhando. Chegou, virou verbo. I had a look at I had a look at the report. Consultei o relatório. Ó, dei uma olhada. Uhum. Dei uma olhada, né? Tive uma olhada, verbo substantivo. Tornou-se um verbo, consultei. Que legal. Não é legal? Então, por isso, Daniel, que você agora que está fazendo o treinamento, o curso, você vê assim, cara, é por isso que eu falo às vezes, o pessoal, é só questão de prática, olha. Não é o fato de você falar inglês, muita gente fala inglês melhor que eu, certo? Eu não falo, eu falo inglês porque eu aprendi no Brasil mesmo, desde criança que eu falo inglês, mas não falo inglês igual um estrangeiro e tal, não. Eu falo inglês, não posso. Mas não significa que falar inglês lindo, português lindo, o cara é um tradutor. Porque ele vai, Sim. na hora que ele se deparar com essas coisas, ele vai entregar um texto que você vai olhar assim, cara, aqui tá meio bagunçado, certo? Aí você passa por o treinamento, descobre esses meandros e tudo aí, você entrega o texto organizadinho, certo? Então, quer dizer, Hum. é uma prática realmente interessante que requer essas habilidades, essas qualificações. Vamos lá. He is full of energy. Ela é muito energética. Olha só. Uhum. Full of energy. Locução prepositiva mais substantivo. Virou o adjetivo energética. Uhum. They had a discussion about the issue. Eles discutiram o assunto. Interessante, porque a frase era grande. É até bom fazer isso, porque geralmente em português o texto fica maior mesmo. Então, quando você tiver a oportunidade de torná-lo menor, você vai equacionando. Quase todo Uhum. livro traduzido do inglês para o português é um pouquinho maior, cara. Dá pra prestar atenção? Sim, Ele é sim. um pouquinho maior, porque a gente fala demais, brasileiro fala demais, cara. A gente fala O demais. inglês é muito sintético, né? Então a gente tem que, quando achar a oportunidade, porra, achei a oportunidade, vou já diminuir. Que foi essa daqui, ó. They had a discussion about the issue. Eles discutiram um assunto, que você enxugou, né? Você tornou o texto mais simples e mais fluido, tá? Tem uma disciplina, um assunto que depois eu quero organizar também para te mostrar essa simplificação, né? Não é simplificação, é tornar o texto mais fluido, mais agradável, certo? Remover o wording. Lembra daquela palavrinha lá que eu mostrei? Wording, o excesso de palavras. Your explanation was clear. Você explicou com clareza. Aqui mudou um monte de coisa, né? Ó, adjetivo possessivo virou pronome pessoal. Explanation, que é esse substantivo abstrato, virou um verbo. E aqui, que é um adjetivo, virou uma locução adjetiva. Was clear Uhum. virou uma locução adjetiva. Certo? Explanation, substituindo o verbo explicou e o advérbio com clareza. O advérbio com clareza. Com clareza, na verdade, é uma locução adverbial, né? Tá? Perfeito. Então, tudo certo até aí? Tudo certo. Sobre a transposição? Bora ver. Uhum. Vamos ver juntos aqui. O que, que a gente fez aqui nós temos mais 2 minutos, vou dar um exemplo para você aqui. The inspection of the engine revealed an unexpected increase in temperature. A detailed analysis of the data led to the identification of a blockage in the cooling system. The team proceeded with the removal of the obstruction and performed a complete system flush. Following the intervention, a gradual stabilization of the temperature was observed. Vamos lá. A inspeção do motor revelou tudo certo aqui, tudo igual. A inspeção do motor revelou um aumento inesperado da temperatura. Aqui comecei a aplicar aqui
transposição, né? A detailed analysis, após analisar detalhadamente, olha, analisar detalhadamente, quer dizer, uma análise detalhada, um substantivo virou um verbo e um advérbio. Os dados, identificou-se um bloqueio no sistema de refrigeração. A equipe removeu, ó, the team proceeded with the removal. A equipe procedeu à remoção da obstrução. Acho que ficou mais cansativo mesmo. A equipe removeu a obstrução e limpou completamente. And performed a complete system flush. Ok? Uhum. Então a gente colocou em prática aqui. Você vai ver os outros. Deixa eu olhar se eu tenho um exercício aqui para ti. Vou te mandar logo. Já te mando logo esse exercício aqui. Ok. Deixa eu mostrar para ti aqui. Como ficou com um probleminha no teu Word sobre isso aqui, eu vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui e mandar para ti. Eu vou te mandar isso aqui, tá? Tá. Para você traduzir isso aqui em casa. Vai traduzir isso aqui. Calma. Deixa eu pegar esse texto aqui. Vou abrir o local do coisa aqui. Tá aqui. Transposição, né? Uhum. Perfeito. Deixa eu te mandar para ver se vai dar tudo certo aí. Para você confirmar que vai chegar legal. Exercício de transposição. Mandei. Veja se vai abrir certinho aí pronto, a gente encerra por hoje. Uhum. Vou te mandar também esse que eu usei agora, uma explicação, tá? Uhum. O que a gente acabou de fazer ali com o slide ali também, ó. Esse aqui, diferente dos outros, ele não está permitindo abrir como documento Google. Não tá abrindo, não? Deixa eu ver se eu dou um jeito nele aqui. Sabe porque ele parece estar com a extensão de docm, Ah, ah, DCOM. tá. Isso é o Word aqui. Deixa eu já sei como é que eu faço para resolver isso, rapidinho. Eu posso renomear aqui. Será que se eu só tirar o M, ele não. Não, já tá, já resolvi aqui, pode deixar. Hum? Já tá quase prontinho aqui, só para cursos de técnico de tradução, procedimentos técnicos. Foi. Agora eu venho aqui e pego esse aqui para você. A transposição, meu querido. Deixa eu ver aqui. 5, 3, 10. Deixa eu ver se é isso. Acabou de mandar. Pronto. Agora sim. Deixa eu voltando aqui. Uhum. Acho que é porque tá aberto aqui que eu não tô conseguindo mandar. Para aí. Agora vai. Pronto, agora foi. Aquele lá pode jogar fora. Eu já deixei no formato fácil de abrir aí, mas pode confirmar primeiro. Uhum. Agora A sim. gente concluiu a aula do mês. Essa foi? Fizemos 3 aulas? 3, não foi? 2 de Smart Cat e essa de hoje. Aí a gente volta só na primeira quinta-feira do próximo mês?
Isso, Então tá bom. Eu vou mandar o resumozinho com cronograma, tá? Pra gente acompanhar. tá. Agora eu tô olhando aqui no calendário, já cai no dia primeiro já? Dia primeiro, né? Tá bom. É, Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então por hoje a gente encerra. Vou parar aqui a tá bem. gravação.